Pare de ser uma vítima e tenha o controle da sua vida com os ensinamentos de Marco Aurélio. A maioria das pessoas vive como se o mundo fosse um tribunal, e elas, as vítimas eternas de uma sentença injusta. Mas ninguém percebe que o verdadeiro cárcere não está fora, está na mente. As pessoas se acostumaram a culpar o destino, a família, o passado, a economia, a sorte, qualquer coisa, menos a própria omissão. Criaram um vício invisível, o de se sentir fracas. E esse vício dá uma sensação curiosa de poder, porque enquanto você se declara impotente, ganha algo em troca. Atenção, empatia, justificativas. Mas o preço é alto. Você troca liberdade por piedade. Marco Aurélio, em meio à guerra e à peste, escreveu que o maior império é aquele que o homem conquista dentro de si. E é exatamente esse império que o mundo moderno abandonou. Você não perdeu o controle da vida porque o universo conspirou contra você. Perdeu porque entregou o comando das suas decisões às emoções, aos outros e às circunstâncias. Agora é hora de voltar para o centro, duvidar das mentiras que você mesmo construiu e retomar o trono da própria mente. O vício invisível de ser fraco. Ser fraco virou desculpa, virou identidade, virou até estilo de vida. Ninguém quer mais parecer forte, centrado, disciplinado. Isso incomoda, porque força cobra responsabilidade. E a fraqueza emocional, por mais dolorosa que seja, virou um lugar confortável para muitos. Quando você se declara fraco, os outros baixam a expectativa. Você escapa do peso das decisões. Você recebe compaixão sem esforço. Mas o que parece alívio, na verdade, é prisão. Ser fraco se tornou um vício invisível. Um circuito viciado de pensamentos que sempre encontram culpa nos outros e justificativas em si. É fácil dizer que o problema é o sistema, o passado, a criação. Difícil é aceitar que a fraqueza foi cultivada em silêncio, escolha após escolha, concessão após concessão. Marco Aurélio dizia que as coisas que nos acontecem não são o problema é o juízo que fazemos sobre elas. A fraqueza começa aí, no juízo distorcido que transforma cada desafio em tragédia e cada fracasso em identidade. O mundo atual não te convida à força, ele te recompensa por não reagir. Mas enquanto você for recompensado por ser fraco, continuará se sabotando. Como a mente reescreve tudo para se proteger. A mente tem medo da verdade crua, por isso ela cria versões mais suportáveis da realidade. Ela distorce, recalcula, minimiza ou exagera. Tudo para manter sua zona de conforto intacta. Quando você falha, ela diz que a culpa foi das circunstâncias. Quando você repete padrões nocivos, ela diz que está aprendendo. Quando você foge, ela chama de pausa. A mente, quando não treinada, é uma fábrica de justificativas que sustenta sua estagnação com argumentos convincentes. Descartes dizia que o início da sabedoria é a dúvida. Duvidar do que se pensa é o primeiro passo para se libertar das narrativas que você mesmo inventou. Marco Aurélio fazia isso por escrito todos os dias. Ele colocava seus pensamentos no papel como quem interroga um criminoso, porque sabia que a mente mente. Se você não confronta suas crenças, vive dentro de uma ficção bem produzida, mas que te enfraquece. A mente mente para te proteger, mas essa proteção é uma jaula disfarçada de alívio. A verdade pode doer, mas a mentira confortável destrói em silêncio. A fraqueza como identidade social. Hoje, a dor virou moeda de valor social. Quanto mais ferido você se apresenta, mais afeto recebe. Quanto mais injustiçado você parece, mais validado é pelo grupo. Não se busca mais a superação da dor, mas sim pertencimento por meio dela. É a era das tribos emocionais, círculos onde todos se reconhecem pelas feridas, mas ninguém se cura. E quem tenta sair disso é acusado de frieza, arrogância ou indiferença.
Ser lúcido se tornou crime, ser disciplinado, uma ameaça, ser estável, uma afronta, porque a estabilidade emocional confronta quem ainda está apegado ao caos. Marco Aurélio nunca escreveu para ser admirado, escreveu para não se perder. Isso é o oposto do que vemos hoje. Gente que se perde apenas para ser notada. Transformar dor em identidade é como usar grilhões como colar. Parece expressão, mas é prisão. Quando você começa a se apresentar ao mundo pelas suas feridas, está inconscientemente assinando um pacto com o passado. E toda identidade baseada em dor precisa que a dor nunca acabe para que você continue existindo. O corpo grita quando a consciência se cala. O corpo fala. Mais do que isso, ele grita quando a mente se recusa a ouvir. Dor nas costas que não passa, tensão no pescoço, insônia, crises de ansiedade, falta de ar, cansaço sem causa médica. Tudo isso é o reflexo físico de um império mental abandonado. Quando a consciência se cala diante dos pensamentos distorcidos, o corpo assume a responsabilidade de te acordar. Marco Aurélio escrevia para vigiar a mente antes que ela contaminasse o corpo. Ele sabia que uma mente enfraquecida gera um corpo vulnerável e que a disciplina racional é um remédio silencioso que evita colapsos visíveis. Mas o homem moderno ignora isso. Enche o corpo de estímulos, distrações e recompensas imediatas. Apaga os sintomas com paliativos, mas não resolve o conflito, porque o verdadeiro conflito é interno, é entre o que você sente e o que não quer confrontar. Não existe saúde plena sem comando interior, e onde falta lucidez, o corpo se sobrecarrega. Não é o estresse que te mata, é a ausência de governo sobre os próprios pensamentos que transforma a tensão em doença, a ditadura das emoções no mundo moderno. Hoje, tudo que se sente vira verdade. Se você está irritado, grite. Se está magoado, ataque. Se está frustrado, culpe. A emoção ganhou o status de lei, e quem ousa colocar freio é taxado de insensível. Vivemos sob a tirania do sentir. Mas o que parece autenticidade é, na verdade, escravidão disfarçada de liberdade. Marco Aurélio, cercado por guerras, traições e perdas pessoais profundas, jamais permitiu que suas emoções comandassem suas ações. Ele sentia, mas não se curvava. O estoico não sufoca o que sente, mas também não serve ao que sente. Ele observa, avalia, decide com base na razão, não no impulso. O homem moderno, no entanto, se orgulha das próprias explosões, justifica reações irracionais com discursos emocionais e se recusa a assumir a responsabilidade por seus rastros. Reagir virou um direito absoluto. Refletir virou um ato raro, e o resultado é esse caos que chamam de autenticidade. Sentir é natural, mas reagir sem filtro é covardia. Emoção sem razão é fogo sem contenção. Bonito de longe, mas destrutivo de perto. O julgamento silencioso dos que se controlam. Autocontrole incomoda. Porque onde existe ordem, os desordenados se sentem expostos. Um homem calmo no meio do caos revela o desequilíbrio de quem grita. Alguém que não reage a provocações desmonta o script de quem vive de conflitos. E é por isso que o autocontrole hoje não é admirado. É atacado. Chamam de frieza o que é força. Chamam de indiferença o que é lucidez. O autocontido será sempre mal interpretado por quem se orgulha da própria instabilidade. Marco Aurélio não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia que o verdadeiro poder está em não se abalar diante de quem tenta tirar você de si mesmo. Ele compreendia que o julgamento dos outros é ruído e que a mente treinada não se deixa manipular pelo barulho. O silêncio de quem se controla é insuportável para quem depende do caos para se sentir vivo. Mas o estoico não se molda ao desconforto alheio. Ele permanece firme, mesmo sendo incompreendido,
porque entende que a paz real exige coragem para não reagir, e que o preço da clareza é muitas vezes a solidão. O estupro filosófico do estoicismo na internet. O estoicismo virou produto. Frase de camiseta. Postagem motivacional. Marco Aurélio foi transformado em guru de Instagram, citado por pessoas que nunca enfrentaram o silêncio interno nem entenderam o peso do que ele escreveu. A filosofia que nasceu do confronto com a dor foi distorcida por quem quer conforto emocional embalado em palavras bonitas. O estoicismo foi saqueado por discursos vazios, descartado o sacrifício, ignorado o silêncio, esquecida a disciplina. O imperador estoico que escrevia no meio de pestes e guerras é usado hoje por quem não suporta uma crítica online. E isso é um estupro filosófico, violar o significado profundo de algo em nome da estética. O estoicismo verdadeiro é incômodo. Ele não te abraça, ele te confronta, ele não te eleva com frases, ele te arranca do chão com verdades. Marco Aurélio não queria seguidores, queria não se perder. E é justamente isso que o homem moderno perdeu, a essência da prática. O estoicismo exige renúncia, exige silêncio, exige pensar contra si mesmo. E a internet, feita para agradar egos, não suporta isso. Por isso, hoje, a maior rebelião é viver o estoicismo em silêncio. O custo de não ter um norte. Quem não sabe para onde vai se torna presa fácil de qualquer distração. Vive sendo arrastado pelos impulsos do momento, pelas opiniões dos outros, pelas dores que não compreende. Sem direção, até um vento fraco parece tempestade. E é por isso que tantos desistem no meio do caminho, porque nunca souberam qual era o destino. Marco Aurélio não apenas enfrentava os dilemas do mundo, ele sabia o que o sustentava por dentro. Virtude, razão, dever. Era isso que guiava cada decisão. E quando a vida tentava desviá-lo, ele voltava para esses pilares. A ausência de um norte é o solo onde o vitimismo floresce. Sem valores claros, toda dor vira trauma, toda crítica vira ataque, todo erro vira identidade. Você precisa saber o que é inegociável dentro de si, porque é isso que vai manter sua sanidade quando tudo ao redor parecer ruir. O norte estoico não é um objetivo externo, é uma bússola interna, e sem ela, a mente se perde, o corpo se rende e a alma se esvazia. O custo de não ter um norte é viver à deriva, acreditando que é o mundo que te trai, quando na verdade foi você quem abandonou o leme. A punição invisível da autocompaixão excessiva. Autocompaixão, quando mal compreendida, é uma armadilha refinada. Ela se disfarça de amor próprio, mas na verdade embala sua estagnação com frases doces. Você começa dizendo que merece descanso, depois que precisa de tempo e logo está paralisado, se consolando por não agir. A compaixão que não impulsiona se transforma em sabotagem emocional. Marco Aurélio não escrevia para se confortar, mas para se confrontar. Ele não fazia carinho nas próprias fraquezas, ele as desmascarava, porque entendia que a dor tem um papel, mas o drama não. A autocompaixão verdadeira envolve coragem. Ela diz: você caiu, tudo bem, agora levante. Já a versão moderna diz: fique onde está, ninguém te entende mesmo. E assim, o homem se protege tanto da dor que também se protege da evolução. Rejeita o desconforto que poderia forjá-lo. Evita o esforço que poderia libertá-lo. E com isso, vai se tornando alguém cada vez mais delicado, mas cada vez menos preparado. A punição não vem de fora. Ela se instala quando você usa o consolo como desculpa para não agir. A ilusão de que a vida precisa te pedir desculpas. Há uma expectativa silenciosa que corrói muitas pessoas, a de que um dia a vida vai se desculpar, como se o mundo devesse reparar suas feridas
reconhecer sua dor, devolver o que foi tirado. Mas a verdade é que a vida não é justa nem injusta. Ela é neutra. E a justiça que você busca não será servida no mundo exterior. Marco Aurélio sabia disso. Ele não esperava compensação. Sabia que o universo não recompensa os bons, nem pune os maus, como nos contos de fada. O que ele fazia era simples e brutal. Aceitava o que não podia controlar e agia com excelência no que dependia dele. Só isso. Mas para o homem moderno, isso é pouco. Ele quer explicações, quer acerto de contas, quer ser compreendido, valorizado, reconhecido, e ao não receber isso, se tranca no ressentimento. Espera uma retratação que nunca virá. E quanto mais espera, mais se afasta do controle. A dor é inevitável, mas a ideia de que ela precisa fazer sentido é uma criação sua. A vida não vai pedir desculpas, mas você pode decidir não viver esperando por isso, e isso já muda tudo. O rito estoico de reassumir o trono mental. Todo dia, ao acordar, você tem duas opções: repetir o caos automático ou assumir o comando da própria mente. A maioria já desperta reagindo, correndo, distraída. Já perdeu o trono antes mesmo de abrir os olhos. Mas Marco Aurélio não começava seus dias assim. Ele escrevia, pensava, lembrava a si mesmo do que era essencial. Seu ritual era um trono silencioso, um espaço de governo interior. E você também pode praticar isso. Não precisa de horas, precisa de 3 minutos. Sente-se em silêncio, respire e repita com clareza: eu sou responsável pelo que penso, pelo que permito, pelo que ignoro. O que depende de mim, eu comando. O que não depende, eu solto. Visualize o trono vazio dentro de você. Veja quem tem ocupado esse lugar: a ansiedade, o passado, a raiva. Agora volte para ele. Sente-se firme. Respire fundo. Permaneça presente. Isso é soberania. É um exercício simples, mas é um ato de revolução pessoal. Porque quando você reassume esse trono, todo o resto começa a se curvar novamente ao seu centro. E onde há centro, há clareza. Onde há clareza, há poder. Se esse vídeo te confrontou, compartilhe com alguém que precisa sair do ciclo de vitimização. Mas só compartilhe se você tiver coragem de viver como pensa. A coragem de não ser entendido. Viver com firmeza em um mundo fragilizado tem um custo alto. Você será julgado por não reagir, será odiado por não reclamar, será rotulado por não se dobrar. A maioria não suporta quem não vive em função da aprovação alheia, porque a sua liberdade escancara a prisão dos outros. Marco Aurélio não buscava aceitação, ele buscava coerência, não queria aplausos, queria verdade. E foi essa coragem silenciosa que o transformou em um farol através dos séculos. Hoje, a mesma escolha está diante de você: permanecer fraco, compreendido e aprovado, ou se tornar forte, mal interpretado e finalmente livre. A vida exige uma escolha brutal. Ou você vive para ser aceito, ou vive para ser verdadeiro. E essa verdade vai custar pessoas, aplausos, pertencimento. Mas em troca, ela te entrega algo que nada mais pode dar: a paz de saber que, por fim, você não traiu a si mesmo. A coragem de não ser entendido é a chave da autonomia. Porque só quem suporta caminhar em silêncio é capaz de andar sobre ruídos sem ser puxado por eles. Esse é o último estágio do controle, e é aí que começa a verdadeira liberdade.